Olá, meninos, bom dia! Vamos agora para a nossa aula de História. Na aula de História de hoje, nós vamos apenas realizar atividades, tá? Das páginas 71 e 72 do livro de atividades. Porém, antes de ir realizar essa atividade, vamos dar uma relembrada no conteúdo que nós estamos estudando? O conteúdo que nós estamos estudando é sobre a tradição oral e a cultura dos povos, tá? Estamos falando aqui especificamente, inicialmente, da cultura dos nativos, né? Dos indígenas que habitavam aqui essas terras que hoje são conhecidas por Brasil. Como já foi dito anteriormente, eles não tinham a cultura, o conhecimento da escrita. Mas esses povos, eles viviam tradições de muitos anos antes mesmo de os portugueses chegarem aqui. Como que eles sabiam dessa cultura? Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada que nos contribui com riquezas de informações. Nós podemos ir lá na ferramenta da internet, podemos pegar um recurso escrito como um livro, podemos ler um jornal, Mas e aí? Antes, quando não existia nada dessa tecnologia, como que os índios sabiam o que os povos antigos faziam nos seus rituais, nas suas culturas, nas suas crenças, se eles não tinham nada anotado, nada escrito? Então, eles usavam um recurso muito interessante que, apesar de ser muito antigo, nós usamos também nos dias de hoje, Inclusive, estamos usando nesse momento, que é a oralidade, a fala, Quem aqui que não sabe falar? Todo mundo fala, Todo mundo conta uma história, todo mundo conta um fato que aconteceu, conta algo imaginário que você pretende para o seu futuro, Quem aqui já não ouviu uma história que a mãe, o pai conta? Essa história eu ouvi do seu avô, A sua avó que me contou, eu aprendi isso com alguém, mais velho, com mais experiência. Então, a oralidade, ela é fundamental na nossa comunicação, Temos aí uns casos específicos em que a pessoa tem uma necessidade especial e não fala, No caso dos surdos, mas eles têm uma forma específica de se comunicar, que é usando a linguagem dos sinais, a Libras, Que é muito importante também. Mas mesmo assim, eles se comunicam e eles passam informações. E voltando aqui para o nosso conteúdo, os nativos, eles tinham um local muito especial para fazer essa troca de informações, Eles se comunicavam muito, eles se reuniam, tinha um momento muito importante para eles, onde eles se reuniam em um local que era chamado como a Casa de Oração. Nessa Casa de Oração, o nome já diz, eles faziam orações, mas eles também conversavam muito. Eles atavam suas redes, ao redor ali do mais antigo, com a pessoa mais idosa, de maior experiência, que tinha mais fatos, mais conhecimentos para contar, e eles se reuniam num momento de muita distração. Era uma cultura muito importante que eles precisavam passar adiante, e a única forma de usar de transferir esse conhecimento era através da fala. Então eles se reuniam, Todas as pessoas ficavam ao redor dessa pessoa que tinha um conhecimento maior, uma vivência maior, mais rica, e essa pessoa contava as histórias. E essas histórias iam passando de gerações a gerações. Assim como eles passavam informações, por exemplo, da sua infância, Porque um determinado dia, aquele ancião que estava ali passando conhecimento, ele também já foi criança e também já ouviu de alguém mais velho. E isso se repetia de várias em várias gerações. E com isso, nesses momentos, eles passavam o conhecimento, passavam as informações das crenças, dos rituais indígenas. Os indígenas, eles têm rituais muito bonitos. Já conversamos sobre isso na sala virtual e sabemos que eles fazem ritos de passagem, da vida de uma pessoa quando passando da adolescência para a juventude, para a vida adulta.
tanto no homem quanto para a mulher, né? Eles fazem rituais de dança, a dança da chuva, a dança de agradecimento pela chuva, a dança de pedido da chuva, a dança de agradecer pela plantação. Para tudo eles fazem rituais. Até mesmo quando vão iniciar um ciclo de plantação, ou de colheita, ou de caça, de pesca, eles fazem rituais que, na crença deles, após esses rituais, eles vão ter muitas coisas favoráveis a eles. Então isso para eles é muito importante, é muito bonito. E para que não percam a sua tradição, eles precisam passar essas informações. E eles se reuniam nesses locais chamados casa de oração e eles faziam essas apresentações, né? Eles contavam as histórias, eles ensinavam as rezas. Existem lá os indígenas que eles fazem rezas específicas de cura, né, de trazer benefícios, de boas ações. Então tudo isso era passado dessa forma oral, tá? Eles faziam esses rituais, eles usavam roupas específicas, aliás, vestimentas, né, que não eram roupas, eles usavam adereços feitos de pena, de semente, de cipó. Eles se pintavam com coisas que eles encontravam na natureza e conseguiam extrair uma cor daquilo ali, como no caso muito comum que eles usam o urucum, que hoje a gente usa como uma especiaria para fazer um tempero do alimento, que é o coloral, mas eles usavam para tingir o corpo, as penas, os objetos, os panos, né, que eles usavam, tudo colorido com o urucum e demais coisas que eles encontravam na natureza. Então, até esses pequenos detalhes, eles passavam, né, de forma oral, para que as gerações futuras aprendessem através da repetição, através da convivência, como realizar tais procedimentos, onde encontrar, como proceder, né? Como identificar naquele momento que aquela pessoa está precisando de um ritual de cura, né? de uma planta medicinal para curar alguma doença. Então tudo isso eles precisavam passar. Mas eles chamavam e diziam, ó, vamos sentar aqui que agora eu vou ensinar isso para vocês? Não, não era desse jeito. Era um momento muito distraído, muito tranquilo, em que eles sentavam e era apenas uma conversa. E essa conversa se repetia várias vezes, né? E os mais novos acompanhavam, aprendiam pela observação. Eles viam os mais velhos fazendo e acabavam aprendendo pela convivência, pela repetição dos fatos. Tá? Mas não era isso aí, não é algo que seja privilégio, né? Que seja apenas dos indígenas. Todos os povos, eles têm essa cultura de transferir o conhecimento. Por exemplo, quem aí em casa já não ouviu a mãe dizer assim, eu vou fazer essa comida, esse bolo, esse prato específico que eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a minha avó e assim por diante. Então tudo isso é cultural, né? Passa de geração para geração. Todos os povos têm a sua cultura. Todos os povos fazem, mesmo que indiretamente, mesmo que sem ser programado, eu vou te ensinar a fazer isso para você passar para as outras gerações, mesmo que seja assim, eles fazem sim essa transferência de informação cultural e que é muito importante para a gente não perder nossas raízes, para a gente não fugir tanto do que a nossa família, nossos antepassados viveram e conheceram e acreditaram. Né? Por exemplo, os povos africanos, eles também tinham esse costume, eles também faziam essa transferência, eles também tinham uma pessoa que era visto como uma pessoa com conhecimento máximo, que passava essas informações, né? Lá na tribo indígena, o cacique era o dono da verdade, vamos dizer assim, de muita sabedoria. O pajé era o curandeiro que sabia, conhecia quais plantas medicinais usar para cada situação. Os povos africanos, eles contavam com um ser também que eles acreditavam de ter muita inteligência e passar essa informação para os demais, que era o griot, tá? O griot, ele era o principal responsável por transmitir esses conhecimentos através da oralidade, tá? E eles tinham também um local específico para
esse momento de participar, de partilhar essas informações. Eles tinham também mitos que eles acreditavam, eles faziam aqueles rituais, eles contavam os mitos, né? Tudo isso, todos os povos têm esse momento de partilha de informações. Então, baseados nisso, nós vamos realizar as atividades de hoje, das páginas 71 e 72, onde tem uma imagem que você vai analisar, que é a imagem de uma casa interna, onde os índios faziam essas reuniões, né? Esses momentos importantes que nós chamamos de casa de oração, mas que também era conhecida como api, tá? Então, você vai ver essa imagem, você vai realizar a interpretação e vai realizar as atividades aí. Na página 72, a questão número 3, ela diz o seguinte: com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise um mito de origem indígena. Depois que você pesquisar, você vai ler, vai compreender o mito de origem indígena e você vai representá-lo através de histórias em quadrinhos. Então você vai compreender o mito, vai representar através de desenhos, tá? Nesses 3 espaços, você vai representar esse mito, você vai tentar pegar a essência do início, meio e fim e representar aí uma história em quadrinhos com apenas 3 quadrinhos, tá? Não esqueça de criar um título para o seu mito, pode ser o nome do mito, de que ele se trata, tá? Você pode passar essa informação aí. No mais, realizem as atividades lá das trilhas, assistam o vídeo do guia de estudos, tá? Realizem o máximo de atividades que você conseguir, faça a pesquisa e o mito que você vai apresentar lá na sala virtual, vai contar pra gente qual foi o mito que você conseguiu pesquisar, que você gostou e interpretou, e vai mostrar o seu desenho também, tá bom? Me aguarde aí que já eu envio o link da aula da sala virtual e aí nós vamos lá conhecer o mito que você pesquisou.